Oséias capítulo 4, o título de Oséias capítulo 4 diz assim: corrupção geral de Israel. Até aqui, irmãos, nós estávamos falando da vida do profeta Oséias, misturada com uma profecia para a nação de Israel. Nós contamos que o profeta Oséias casou com uma mulher, e essa mulher se tornou infiel a esse profeta, representando a infidelidade do povo de Deus para com Deus. E a gente disse que após Oséias mandar essa mulher embora, se divorciar dela por causa da sua infidelidade, Deus manda que ele perdoasse essa mulher e a trouxesse de volta, também para representar o que Deus faria com o seu povo. Traria-os de volta e voltaria a amá-los e a abençoá-los, porque o seu amor é incondicional. Isso nós falamos até o capítulo 4. E constantemente Oséias mesclava pregação acerca do povo de Israel com a história da sua própria vida. Mas daqui para frente, nos próximos capítulos, Oséias meio que vai deixar de lado a história do seu casamento e vai tratar apenas do castigo, da ira, do juízo e da idolatria de Israel para com o seu povo. Então, serão algumas semanas que a gente vai tratar de assuntos pesados, Deus realmente puxando a orelha, Deus realmente chamando a atenção, Deus acusando o povo de infidelidade, de idolatria. São versículos que são um pouco, difíceis de engolir, mas são versículos que servem para a nossa vida, porque como eu disse no início do livro de Oséias, se nós não tomarmos cuidado, com muita facilidade nós nos tornamos infiéis, como a mulher de Oséias foi infiel, como o povo de Israel foi infiel a Deus. Nós temos facilidade de nos afastar de Deus, de nos tornarmos infiéis. Então é isso que a gente vai ver hoje e nos próximos domingos de manhã, durante algum tempo. É difícil dar exatidão quando isso aconteceu, mas muitos teólogos dizem que isso aqui, o capítulo 4, está acontecendo 20 anos depois da história da família de Oséias. Quando Oséias manda a mulher dele embora, traz a mulher dele de volta, 20 anos se passam. Provavelmente, a Bíblia não fala, a vida do profeta Oséias e da sua esposa tinha entrado no rumo, tinha entrado nos trilhos, mas a nação de Israel continuava fazendo aquilo que não agradava a Deus. Então vamos ler Oséias 4, do 1 ao 3, depois a gente segue. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Vamos parar aqui, depois a gente segue. Como eu disse, nós estamos diante de um discurso de julgamento, nós estamos diante de uma acusação grave e seríssima. Deus levanta o seu profeta para acusar. A Bíblia diz: Deus tem uma contenda com os filhos de Israel, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E a palavra de Oséias começa dizendo que nessa terra o negócio ficou tão feio, tão terrível, que não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Eu já quero começar a aplicar isso nos nossos dias. Eu quero dizer o seguinte, irmãos: não há sociedade, não há família, não há igreja, não há vizinhança, não há trabalho, e eu poderia, dar vários exemplos. Não há nada, não há estado, não há governo, não há município que sobreviva, que permaneça de pé, aonde não tem verdade, amor e conhecimento de Deus. Olhamos para a nossa sociedade e dizemos: está em ruína, está destruída, está caindo aos pedaços. É fato, está, porque lá, e aí nós nos incluímos nisso, infelizmente muitos cristãos concordam com isso, incentivam isso, colaboram com isso, acrescentam mais maldade.
dizem cristão, mas só a graça, só a misericórdia de Deus. Então a verdade é, quando não há verdade, amor e conhecimento, a tendência da sociedade é ruir, a tendência da família é ruir, porque é dessas virtudes, são dessas verdades que fluem a estabilidade de todo e qualquer mecanismo que se encontra debaixo da terra. Então, falta piedade, falta moralidade, falta amor ao próximo, falta amor a Deus, falta misericórdia, falta compaixão, porque na sociedade que nós vivemos, assim como na sociedade de Oséias, não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. É uma denúncia grave, mas é uma denúncia, como eu disse, que se aplica nos nossos dias de hoje. Não somos diferentes. E o que mais nos assusta, eu repito, é que assim como o povo de Israel estava somando com isso, muitos cristãos, muitas igrejas evangélicas corroboram com essa maldade. Pessoas entram e saem da igreja e continuam vivendo longe da verdade, sem amor, sem conhecimento de Deus. E aí Oséias diz: olha, Deus tem uma contenda com vocês, Deus está irado, Deus está acusando vocês. A idolatria de Israel afastou todo o povo do amor, da verdade e do conhecimento de Deus. E aí você perceba uma coisa: se não tem amor e se não tem verdade, isso evidencia que não tem conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é o pilar, o conhecimento de Deus é a base, o conhecimento de Deus é a fonte, da onde emana amor e verdade. Então, quando Oséias diz, não há amor, não há verdade, não há conhecimento de Deus, o que Oséias está dizendo é, a falta do conhecer de Deus só pode desembocar em duas coisas: falta de amor, falta de verdade, e aí, maldade. No versículo 1 ele diz, olha, faltam virtudes em vocês, e a falta de virtudes desemboca no versículo 2, que são os problemas, que são as maldades. Então, quando chega no versículo 2, ele vai traçar vários problemas, várias falhas de caráter, várias condutas malignas que ferem diretamente os 10 mandamentos. Por quê? Porque no versículo 1 ele disse, falta amor, falta verdade, falta conhecimento de Deus. Se falta virtude, sobra maldade. Se falta amor a Deus, sobra maldade contra o próximo. Se falta conhecimento de Deus, sobra coisas horríveis. E aí, quando chega no versículo 2, ele começa dizendo, olha, o que prevalece, o que mais acontece na sociedade de vocês é perjurar. E perjurar é ferir ou transgredir o terceiro mandamento. O que diz o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E perjurar é maldizer alguém usando o nome de Deus, é proferir maldições usando o nome de Deus. E aí eu me recordei aqui agora de uma situação até um pouco, digamos, não vou dizer engraçada, mas é lamentável. Mas eu lembro que na vez que eu presenciei, eu até ri, para não dizer o contrário, um vídeo que divulgaram na internet do, entre aspas, apóstolo Valdemiro, aonde ele diz assim, olha irmãos, até acho que o Sandro viu esse vídeo, o Mateus viu, ele diz assim, irmãos, se alguém te maldizer, você tem que bem dizer, você tem que dizer, Deus te abençoe. E aí aparece um vídeo de também instrumento de Satanás, porque era um policial militar fardado, falando um monte de palavrão, um monte de palavra de baixo calão, mas falando palavrão contra o Valdemiro. E aí em seguida voltava para o Valdemiro começou a maldizer, a perjurar esse homem, dizer, olha, você é um filho do diabo, você vai queimar no inferno, Satanás. E eu disse, como pode? Um homem diz numa pregação que a gente tem que bem dizer, abençoar e perdoar, na outra ele começa a perjurar, coisa que a Bíblia não nos permite fazer, maldizer ninguém. E aí Oséias diz, olha, a sociedade de vocês está imersa e ela só perjura. Logo em seguida ele diz, vocês mentem, e mentir é a transgressão do 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Então Oséias está traçando características de uma sociedade corrupta e mostrando que as características dessa sociedade vão direto de encontro aos 10 mandamentos. Ele segue e diz assim, matar,
Matar, nós sabemos, é a quebra do 6º mandamento, não matarás. Ele não para por aí e diz, olha, além de matar, furtar, quebra do 8º mandamento, não furtarás. E ele segue e diz, e adulterar, quebra do 7º mandamento, não adulterarás. E aí ele segue e diz, olha, além de adulterar, vocês cometem arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Ou seja, irmãos, quero repetir, por que a nossa sociedade vai de mal a pior? Porque nela não há amor, nela não há verdade, nela não há conhecimento de Deus. Nós não devemos nos escandalizar? Devemos. Não devemos ficar revoltados? Devemos chorar pelo rumo que a nossa sociedade toma? Devemos, mas também nós não devemos nos surpreender, nos assustar, porque é bíblico. Aonde falta conhecimento de Deus, aonde falta amor, aonde falta verdade, o que vai aparecer, irmãos, é isso aqui: matar, perjurar, mentir, furtar, adulterar. É isso que vai sobressair. E aí, irmãos, eu não sei a sua vida, eu sei a minha. Sejamos honestos, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós seríamos mais uns somando com isso aqui. Se não fosse o Santo Espírito de Deus e nos trair, ou nos atrair, e nos trazer para dentro da igreja, e nos revelar que precisávamos mudar de vida, nós estaríamos somando com isso aqui. Nós seríamos aqueles que estaríamos cometendo isso aqui. Não se engane não. Às vezes a gente fala da sociedade, fala que a sociedade está ruim, e a gente começa a se enganar e achar que nós somos diferentes. Somos diferentes hoje porque o Espírito Santo habita em nós e porque Ele nos deu uma nova vida. Mas a verdade, irmãos, também não posso dizer por todo mundo, posso dizer por mim, é que sem o Espírito Santo eu era um que contribuía com isso aqui. Nós éramos aqueles que contribuíam, e o juízo de Deus vem, não tem jeito. Tanto é que no versículo 3 Oséias diz que a terra está de luto, a terra vai secar, é isso que Oséias diz, e que junto com o juízo de Deus, até a natureza sofreria as consequências do pecado do homem. Não é isso que a gente percebe na nossa natureza? Desastres, problemas. E aí ele diz, olha, a terra está de luto, tudo que mora nela desfalece, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo perece, tudo sofre por causa do pecado do homem. Nós somos responsáveis pela destruição do nosso habitat. Nós somos responsáveis pela poluição do lugar onde moramos. É claro que hoje é quase que inevitável viver sem poluir. Se você tem carro, você polui, né? Infelizmente, é inevitável. Se você cozinha, você polui. Mas a verdade é que nós, às vezes, exageramos na maneira como lidamos com aquilo que Deus nos deu. E aí o pecado desemboca, inclusive, em consequências, desequilíbrios, catástrofes naturais. E aí o ser humano reclama ou se pergunta o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. Oséias responde para a gente há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás. A resposta de Oséias é: uma sociedade onde não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus, não espere nada, a não ser coisa ruim dela. É isso que vai acontecer. Qual é o nosso papel, pastor? Vamos orar para que Deus possa minimizar isso. Mas a verdade, irmão, sendo bastante sincero, é que a tendência é que as coisas piorem. A tendência é que a cada ano, que a cada geração, não sei até quando Jesus voltar, as coisas se tornem cada vez mais caóticas. Que Deus nos guarde, que Deus preserve a nossa fé, que Deus nos mantenha atentos e vigilantes, para que nós não troquemos de lado e não venhamos a somar com essas coisas que estão aqui. O texto segue, 4-6, vamos ler. Oséias agora vai se voltar contra os líderes. Diz assim: todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo
está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, e aí eu poderia trocar aqui, tu, pastor, tu, missionário, tu, presbítero, tu, diácono, eu poderia trocar por qualquer liderança espiritual, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias sai do pecado do povo e agora ele se volta para o pecado da liderança. O que Oséias está dizendo é o seguinte, irmãos: não que todo o pecado do povo seja culpa da liderança, mas o que Oséias está dizendo é: grande parte do rumo que a nossa sociedade tem tomado, grande parte do rumo em que as nossas igrejas têm tomado, é culpa sim da liderança. É culpa da liderança, por quê? E aí nós vamos estudar aqui um pouquinho mais a fundo. Porque rejeitaram o conhecimento de Deus, porque assim como o povo, também se mergulharam, também se fartaram do pecado. Então Oséias diz: olha, não pense que a culpa é só do povo, não pense que a culpa é só dos ouvintes, não pense que a culpa é só dos membros, a culpa também é daqueles que estão em posição de destaque. A apostasia no meio do povo de Deus, a apostasia, a idolatria, a infidelidade no meio do povo de Deus, ela começa na maioria das vezes, é claro que tem gente que vai por conta própria, quando a liderança rejeita o conhecimento de Deus, quando a liderança deveria ensinar a palavra de Deus, e o que ela faz é mentir, é esconder, é se omitir de ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é dura, porque a palavra de Deus dói, porque a palavra de Deus fere, porque a palavra de Deus ofende. Então a maioria da apostasia, a maioria dos desvios, a maioria dos problemas que surgem no meio do povo de Deus se dá quando a liderança esquece da palavra de Deus. Ele diz: porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. É como se ele dissesse: olha, aqueles que acusam o povo de fazer errado, fazem também. Por isso, tropeçarás de dia, o povo tropeçarás de dia, e o profeta também tropeçará à noite contigo. Ou seja, aquilo que acusam, praticam também. Então Deus diz: olha, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Aqueles que deveriam ensinar a verdade, pregar a verdade, falar da palavra de Deus, estavam omitindo em benefício próprio. E aí, né, irmãos, eu não preciso dar nomes, mas não basta que você vá muito longe para que você encontre nos dias de hoje igrejas que fazem isso. Esse é um versículo muito conhecido: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje já ouviu esse versículo, mas o que dificilmente as pessoas ensinam é a sequência, porque na sequência ele diz assim: porque tu, sacerdote, tu, pastor, ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É culpa do povo? É culpa do povo também. O povo pode ler a Bíblia? O povo pode procurar conhecimento? Pode. O povo pode procurar conhecer a Deus? Pode. Mas o que dificilmente ensinam para o povo é que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, tu, pastor, tu rejeitaste o conhecimento de Deus, rejeitaste a palavra de Deus. E aí Deus diz: e eu rejeitarei você, para que você não seja sacerdote diante de mim. É isso que não ensinam para o povo. Então, grande parte da idolatria, do afastamento, da apostasia de Deus se dá quando a liderança esquece desse Deus Todo-Poderoso. E aí Deus diz: vocês tropeçarão de dia, de noite, a qualquer hora, porque é um cego guiando outros cegos, cairão no abismo ambos juntos, porque não se perceberam que toda a nação se corrompeu, inclusive a nação de Israel. E aí Deus diz: destruirei a tua mãe. Mãe aqui é a nação de Israel. Deus está dizendo: olha, destruirei a nação de Israel, deixarei que vocês sejam levados cativos, deixarei que vocês sejam castigados por outras nações, para que vocês percebam que vocês estão caminhando por um caminho maldito. Outra coisa, o sacerdote
ou líder espiritual, ele deve ser o exemplo, ele deve ser o primeiro, ele deve ser aquele que faz questão de pregar, anunciar, zelar, proteger a palavra de Deus, senão o povo não vai fazer o mesmo. A verdade é o contrário. Se muitas vezes o sacerdote, e aí quando eu digo sacerdote estou falando líder espiritual, ele sendo fiel às escrituras, ainda assim parte do povo de Deus se torna rebelde, obstinado, desobediente, mesmo com o líder sendo fiel, que dirá se o líder também for infiel, irmãos? Aí é ladeira abaixo, aí é perder o rumo de vez. Mas Deus diz: olha, não passará impune, eu punirei os sacerdotes, os profetas, a liderança, assim como punirei o povo de Deus, o povo de Israel, e não é diferente nos nossos dias. Vamos seguir, do 7 ao 10. Quanto mais estes que ele está falando, são os sacerdotes, quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O profeta segue condenando, exortando os sacerdotes, e agora ele diz assim: olha, não fique surpreso com o crescimento numérico. Ele diz: quanto mais estes se multiplicam, ele diz, quanto mais, e aí eu vou trazer para os dias de hoje, pastores aparecem, profetas, bispos, apóstolos, quanto mais aparecem, ele diz, mais pecam contra mim. O que Osés está dizendo: olha, não fique admirado com a multiplicação de líderes, não fique admirado com a multiplicação de igrejas, não fique admirado com o enchimento de algumas igrejas, porque nem sempre o enchimento, ou nem sempre grandes ajuntamentos, reproduzem santidade, piedade, fidelidade, religiosidade, no sentido bom, espiritualidade. Não se admire: olha como temos pastores, olha como tem crescido o número de igrejas. Calma aí, espera lá. Nem sempre isso significa algo bom, porque aqui o profeta diz: se multiplicam os sacerdotes, tanto mais se multiplicam, tanto mais contra mim pecam. Quanto mais aumentam o número, mais gulosos eles se tornam. Quanto mais se multiplica o número de igreja, mais aumenta o pecado contra mim. É o que Deus está dizendo. Ah, pastor, então quer dizer que toda multiplicação de igreja é pecado? Não, irmão. Quer dizer que toda igreja nova que abre é pecado? Claro que não, senão nós não pregaríamos o evangelho, senão nós não iríamos para o campo missionário e plantaríamos novas igrejas. Mas o que a gente está dizendo é, desde o Antigo Testamento, há gente que se multiplica com o intuito obscuro. Desde o Antigo Testamento, há gente que se ajunta com o intuito de pecar. Isso é triste, mas é a palavra de Deus, não tem como fugir, não dá para apagar esse capítulo, né? Não dá para apagar esse livro, apesar que vocês devem conhecer, eu não conheço não, porque eu não conheço esse tipo de gente, mas tem gente que lida com a Bíblia como se alguns capítulos, alguns versículos não existissem, não é verdade? Tem gente que lida com a Bíblia como se a Bíblia fosse só aquilo que a gente gosta de ouvir, mas a verdade é que a maioria da Bíblia é aquilo que a gente não quer ouvir. É aquilo que a gente não quer ouvir, é conserto, é mandando a gente melhorar, é mandando a gente perdoar, é mandando a gente amar o próximo, é mandando a gente dar outra face, é mandando a gente levantar o caído, é mandando a gente se olhar no espelho e se consertar. A maioria das partes da Bíblia é coisa que a gente não gosta, mas tem gente que vive como se a Bíblia só tivesse coisas que a gente gosta. Então, Deus diz, olha, o profeta diz, olha, não se admire com grandes ajuntamentos,
porque nem sempre eles levam a devoção, a adoração e a dependência de Deus. Israel se multiplicava no número de sacerdotes, Israel aumentava os seus rituais espirituais, não compete eu citar aqui, mas Israel a cada dia que passava aumentava as suas obrigações religiosas, tanto é que Jesus foi várias vezes confrontado, dizendo, vocês não se lavam para comer? Vocês não respeitam a lei dos sacerdotes? Jesus várias vezes foi confrontado com invenções religiosas que Israel havia criado. Israel havia multiplicado o culto, estendido o culto, Às vezes a gente faz culto de 1h30, às vezes, é o máximo que a gente tenta ir, mas eu conheço igrejas que fazem culto de 2h30, às vezes quando eu ia embora para Niterói, quando o culto acabava domingo, o culto acabava aqui, a gente ia para a cantina, ficava ali fora conversando, aí quando dava, quase 9 e pouca, 10 horas da noite, eu ia embora para Niterói, eu passava em frente a algumas igrejas ainda, que o culto estava rolando. Pastor, é ruim um culto longo? Não é ruim um culto longo, às vezes é necessário um culto longo, mas não se assuste, não é culto longo que representa espiritualidade, não é o muito falar do pastor, não é a quantidade de louvor, não é quantas orações são feitas que representa a espiritualidade. Às vezes o culto é longo, as orações são longas, a pregação é longa, o louvor é maravilhoso, 10 músicas, tem testemunho, e ainda assim não tem nada de Deus no culto, não tem nada, porque o povo está lá apenas com intuitos obscuros, porque eles saem, como a gente falou semana passada aqui na igreja, da porta para fora e vivem uma vida que não condiz com aquilo que eles escutam no domingo. Isso é lamentável. Então a apostasia acontece quando, na maioria das vezes, a liderança abandona o conhecimento de Deus. A apostasia também acontece quando a liderança perde o temor e começa a pecar junto com o povo. Ele diz no versículo 8, alimentam-se do pecado do meu povo. Aqui era literal, tá? O que acontecia? Quanto mais o povo pecava, vocês sabem, no Antigo Testamento tinha uma oferta para o pecado, oferta de animais. Hoje a oferta, na maioria das vezes, ela é financeira, Mas a gente também, ninguém pede aqui oferta pelo pecado de ninguém, a gente pede oferta de gratidão, quem quiser dar. Mas naquela época, o povo pecava, e o que eles faziam? Eles olhavam lá na lei, viam o pecado que eles tinham cometido, falavam, esse pecado aqui requer essa oferta, para aplacar o meu pecado. Então ele ia lá, ofertava, e os sacerdotes gostavam disso. Por quê? Vocês sabem, quem recebia essas ofertas? Os sacerdotes. E o que eles faziam desde aquela época, irmãos? Caixa 2, o povo dava lá a oferta para aplacar, ou para pagar pelo seu pecado, e eles diziam, tá bom, pode deixar que nós vai sacrificar, pode deixar que nós vai oferecer a Deus essa tua oferta. Quando o povo virava as costas, eles botavam, entre aspas, no bolso. Sabe o que eles faziam, irmão? Vamos supor, você levou uma cabra lá para sacrificar, levou uma cabra, hoje em dia não faz mais isso não, em nome de Jesus, levou uma cabra lá para sacrificar, aí você entrava com a cabra e entregava para o sacerdote, ele dizia, pode deixar, irmão, Deus te abençoe, vai dar tudo certo, seus pecados estão perdoados. Quando você saía, a cabra saía pela porta, ia ali para a barraquinha para vender a cabra ficava ali, aí vinha uma outra pessoa, aí ele chegava ali, comprava a cabra, vinha aqui e falava, pastor, eu vim ofertar essa cabra como oferta pelo meu pecado. Eu falava, Deus te abençoe, meu irmão, deixa a cabra aqui, seu pecado está perdoado, vai embora. Eu voltava com a cabra para lá, vendia a cabra de novo. Ou então, eles faziam um churrasco, irmãos. Churrasco, você sabe que naquela época, as ofertas eram queimadas. Tem gente hoje que não gosta de churrasco, mas eu digo que o churrasco está desde o Antigo Testamento, foi instituído por Deus. Eles faziam um churrasco, e em vez de oferecer a Deus, a Bíblia dizia que parte da oferta era queimada a Deus, e parte da oferta os sacerdotes podiam comer, não era pecado comer o churrasco não. O problema é que eles faziam churrasco com tudo. Mas aí, trazendo para os dias de hoje, irmãos, não é isso que acontece, porque ninguém leva mais cabra para a igreja, a não ser que se você for pastor lá no interior do Nordeste, o pessoal vai chegar com as galinhas, a dúzia de ovos. Mas o que acontecia, e o que acontece hoje é isso, o povo traz suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições, e o que alguns cães gulosos fazem? Usam em proveito de si, desviam, enriquecem, e aí ele diz, alimentam-se do pecado. E para os sacerdotes era bom, porque quanto mais o povo pecava, mais o povo levava oferta, Por isso que hoje não se prega a graça, irmãos,
Por isso que hoje não se diz que a salvação não é por aquilo que você dá. Por isso que hoje não se prega mais que a salvação é de graça, que Jesus oferece salvação para todo pecador que se arrepende. Sabe por causa de quê? Se você mantém o povo neurótico, se você mantém o povo com peso na consciência, se você mantém o povo achando que eles têm que dar para ser salvo, você sempre vai ter gente para te enriquecer. É claro, já falei isso aqui há pouco tempo atrás, que a contribuição é bíblica, mas não dessa forma, não da forma que é ensinada, não da forma que é pregada. Mas por que fazem? Porque se você mantém o povo burro, ignorante, neurótico, achando que tem que dar para ser salvo, você sempre vai ter com que se alimentar. Então ele diz: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade tem desejo ardente. Eles esperavam o povo pecar, para que pudessem receber por aquilo. Então a apostasia acontece quando a liderança perde o temor diante de Deus, e em vez de repreender o pecado, eles se alimentam do pecado. Em vez de pregar a salvação pela graça, eles pregam uma salvação barata, uma salvação que é vendida, que é comprada, que é trocada. Malditos sejam, já disse isso aqui, uma frase que eu coloquei na minha monografia: o primeiro a vender Jesus, assim como se vendem Jesus hoje nos púlpitos, foi Judas. Foi o primeiro a vender Jesus, e desde então, alguns pastores tomaram o ministério de Judas e dão prosseguimento, vendem Jesus a cada domingo nas igrejas. E aí Oséias diz: vocês serão destruídos, castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei pago. Como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês não gostam de receber? Vocês não gostam? Então eu lhe darei pago, eu pagarei, darei a recompensa que vocês tanto desejam, lhe darei pago pelas suas obras. E aí o texto diz: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O que Oséias está dizendo é: nunca se sentirão completos, nunca se sentirão saciados, nunca sentirão paz, porque comerão e não se fartarão, se entregarão à sensualidade, mas não vai haver multiplicação na sua família, porque deixaram de adorar a Deus. O que vai haver eternamente é um vazio naqueles que deixam Deus para adorar qualquer outra coisa. E aí a gente termina o texto dessa manhã no versículo 11 dizendo assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O que Oséias está dizendo? O pecado não compensa, o pecado é uma fraude, o pecado, a sensualidade, o vinho, o mosto, a bebedeira, a entrega a prazeres mundanos tiram o entendimento e não servem de nada. O pecado, ele promete prazer e paga com condenação. O pecado promete liberdade, mas escraviza. O pecado promete uma vida, mas o que ele devolve é morte, e morte eterna. O pecado traz castigo de Deus. O pecado traz falta de conhecimento. O pecado destrói. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o castigo de Deus qual é? O povo caminhará, sentirá uma falta que jamais será preenchido, a não ser que eles entendam que devem adorar somente a Deus. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Comerão, não se fartarão, se entregarão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Amém? Vamos terminar? Só para repetir aqui, para os irmãos memorizarem. Primeiro ponto que eu falei aqui hoje: não há sociedade, não há família, não há igreja que possa se manter de pé sem verdade, sem amor e sem conhecimento de Deus. Tanto a verdade quanto o amor fluem do conhecimento de Deus. Então, se falta conhecimento de Deus, vai faltar amor, vai faltar verdade. Próximo ponto que eu falei aqui: se faltam virtudes, pode ter certeza, o que não vai faltar é defeito. E a gente percebeu aqui o que acontece: furtar, matar,
perjurar, mentir, adulterar é o que prevalece no meio do povo que não tem verdade, amor e conhecimento de Deus. Quarto ponto aqui que eu falei hoje: a apostasia acontece na maioria das vezes quando a liderança rejeita o conhecimento de Deus e quando a liderança perde o temor diante de Deus e começa a contribuir com o pecado. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Primeiro para mim, porque se um dia eu me tornar assim, vocês devem me mandar embora daqui. E segundo, porque se um dia eu me tornar assim, vocês não devem, em hipótese alguma, se submeter a uma liderança que contribua com o pecado, uma liderança que rejeite o conhecimento de Deus. Isso é abominável. Infelizmente, algumas pessoas falam assim: a igreja tal se perdeu. Irmãos, é verdade que grande culpa parte da liderança, grande culpa, mas a igreja tem sua parcela de culpa. É claro, há igrejas que não são democráticas como a nossa igreja é democrática. Se eu começar a falar bobagem, se eu começar a fazer bobagem, a gente se reúne em assembleia, vocês votam e me tiram daqui e elegem outro pastor. Isso é fácil. Tem igrejas que não são assim, é o pastor que manda na igreja, ele é o dono da igreja, coisa que não acontece aqui. Mas na grande maioria, as igrejas congregacionais se perdem porque os seus membros se deixam levar pelas heresias e pelas mentiras. Uma vez eu conversava com o Jonas e eu falava sobre isso. Ter uma liderança forte, presbíteros fortes, diáconos fortes, pessoas fortes na igreja, impede no futuro que essa igreja se torne refém da minha pessoa. Porque senão depois eu me torno um déspota, um mentiroso, um herege. A igreja com oficiais fortes, com pessoas que conhecem a Bíblia, vão dizer: epa, não é por aí que a gente quer caminhar não. Então sim, grande parte dos desvios das igrejas é culpa dos líderes. Mas igreja, vocês têm a responsabilidade também. Vocês têm, e aí na igreja congregacional, vocês têm o poder de trocar liderança e de perceber quando as coisas estão dando errado. O problema é que às vezes o povo se acomoda, não quer conhecer a verdade, não quer conhecer a Deus, não quer se indispor pela verdade, porque pregar a verdade, defender a verdade é se indispor, inclusive às vezes contra a liderança, é se indispor, é ser chato às vezes. Então cuidado com isso. A apostasia começa, na grande maioria das vezes, quando a liderança rejeita o conhecimento, quando a liderança perde o temor. Mas cuidado, a igreja também contribui com isso às vezes. E o último aqui para a gente terminar: o pecado não compensa. O pecado é uma fraude. Promete uma coisa e dá outra. Dá com uma mão, toma com a outra. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, para que não sejamos como o povo de Israel, que mesmo diante de tanta e tanta bondade de Deus, precisava ser exortado com palavras tão duras como essas que nós acabamos de ler. Que essas palavras sirvam de alerta para a nossa vida, para que a gente não precise passar por isso. Mas não se engane, se um dia nos desviarmos, Deus não vai pensar duas vezes antes de nos castigar, porque a palavra do Senhor diz que Deus castiga e repreende o filho a quem Ele ama. Que Deus nos abençoe. Fiquem de pé, vamos orar, vamos terminar.